Ana, vamos chamar um professor de Direito, aí onde você está, né? Que é o professor José Luiz Quadros Magalhães, que é um grande amigo nosso, entendeu? Olá. Tudo bem, Zé? Tudo bem, joia, Miguel? E aí, Ana, tudo bom? Prazer. Boa tarde, professor. Prazer, estou aqui Boa na sua tarde. terra. Ah, é? Tá em BH? Ó, coisa boa. Outro em bom. Outra em bom. Bom demais. Conheci o Zé na Venezuela, Ana. A gente fez a viagem juntos. A Venezuela tá agora que iniciou uma campanha, quer dizer, começou a campanha presidencial. Está acompanhando a Venezuela, Zé? Pois é, eu vi agora recentemente, inclusive um material muito interessante, né, de uma moça falando a respeito da Venezuela, né, de como que debelou a inflação, etc., comparando com a Argentina. Achei muito interessante os dados, né, que ela traz, são contundentes, é interessante, né, o que está acontecendo ali com aquele governo da extrema-direita, desse Milei horroroso, né, e como que a Venezuela vai se rearrumando, né, enfrentando o bloqueio, né, os desafios todos, né, do bloqueio norte-americano, né, que atrapalha bastante, né, a Venezuela, Cuba e outros países. Né? Sim. Ô, Zé, o Lula esteve esses dias agora em Assunção, no Paraguai, para o encontro do Mercosul, deu uma coletiva em que deu como é que se fala? Um golpe com luvas de peluca, luvas de pelúcia no Milei, né? Até o videozinho aqui, que a gente já mostrou, mas vale a pena botar de novo. Bota aí de novo, por favor. Ah, sim. Alguém está ouvindo a gente? Ninguém acho que não ouviu. Deixa eu colocar aqui. Daqui não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do reunião com o Mercosul. É triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participa ou não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. É isso que interessa. Presidente, e o fato dele ter ido para a CEPAC no final de semana com Javier Milei? O que ele falou lá? Não sei. Sinceramente, é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente. Ele criticou. Eu acho que no final das contas, o presidente da República perder tempo fazendo uma coisa de extrema direita é tão desagradável, é tão antissocial, é tão antipovo, é tão antidemocrático que eu não sei. Não sei o que as pessoas ganham participando disso. Ana, deixa eu só corrigir aqui, que a Isaura me corrigiu aqui, ó. É luvas de pelica, né? Pelúcia. Eu sempre tirei pelúcia. Porque o Lula o Lula é um político muito experiente, né? Então ele sabe bater. Ele bate com classe, né? O que você achou aí da fala do Lula? É ótimo, gente. Esses caras da extrema-direita, né, e o Milei, são muito toscos, né? É muita burrice, desinformação, despreparo, né? Enfim, de alguns, né, de alguns políticos, obviamente que tem por trás disso tudo, né, um esquema pesado, né, da extrema-direita, enquanto um projeto internacional, que é um esquema muito bem feito, né, assim, do ponto de vista de uso de tecnologia, de fake news, para enganar as pessoas, manipular a opinião pública, influenciar em resultado de eleições, etc., mas que resultam nessas lideranças vazias, né, ocas, tosco, horroroso, né, e o Lula, com muita classe, com muita experiência, né, e deu uma estocada importante nele, né, com a luva de pelica. Eu também pensei pelúcia, eu ia falar pelúcia, não, é pelica. Professor, a gente sabe, por exemplo, em termos diplomáticos, os diplomatas que estão num país, por exemplo, aqui no Brasil, os diplomatas da Argentina, eles não podem ir para uma reunião da oposição, por exemplo, pelas convenções lá, a Convenção de Viena, né, de relações diplomáticas.
Então, você não pode participar de nenhuma mobilização, nenhum evento, você tem uma relação estabelecida com o seu homólogo, digamos assim, o governo estabelecido, né? Uhum. Quando o Milei vem ao Brasil, né, e ele vai a um evento do grupo, do principal opositor das eleições, né, principal derrotado, digamos assim, nas eleições, e posteriormente, depois das eleições, o principal opositor, que é o Bolsonaro e seu grupo, isso é algo que demonstra que a América do Sul deu alguns passos para trás aí, em termos da sua integração e das suas relações diplomáticas. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que isso, a presença do Milei, sem dúvida, né, e a Argentina é uma peça muito importante, né, na América do Sul, um país importante do ponto de vista econômico, cultural, né, histórico. Então, isso é muito ruim, mas eu acho que isso é provisório, né? A gente tem que ter, porque, de outro lado, nós temos aí governos importantes, né, que mostram uma evolução importante da América Latina. Das últimas 2 décadas, a gente pode falar isso. Acho que desde da Venezuela, né, da Revolução Bolivariana, do Hugo Chávez, a criação da CELAC, que foi importantíssima, da Unasul, né, o fortalecimento do Mercosul, ali depois dos governos plurinacionais da Bolívia, né, que continua, né, com um governo importantíssimo que resistiu ao golpe, o povo boliviano resistiu à tentativa de golpe, né, recentemente, mais uma tentativa de golpe, né, de olho nos recursos, na riqueza que a Bolívia tem. O Equador vive um momento, né, difícil, mas também há uma resistência indígena também muito importante, né, que pode mudar esse cenário, talvez nas próximas eleições, né, contemos com isso. O Chile tem um governo a gente esperava mais, mas é a realidade chilena, né, um governo de centro-esquerda. Enfim, eu acho que no Uruguai talvez a esquerda volte ao poder também. Enfim, a gente tem um cenário que, comparado com o final do século XX, né, aqueles governos neoliberais no Peru, etc., a gente caminhou bastante, a gente não pode perder isso de vista. Sem dúvida, a Argentina nas mãos de Milei, assim como foi o Brasil nas mãos do sujeito aí, que eu me recuso a falar o nome dele, mas foi um retrocesso importante, mas é fundamental que a gente resista a um cenário que mostra que a América Latina vem se transformando e que a gente não vai deixar esse retrocesso avançar, não. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente isso, né? O que a gente caminhou em relação ao final do século XX, né? nesse século XXI, é um caminho muito importante, transformações muito importantes, e que a gente não pode parar de lutar, né? Resistir e manter, e principalmente aqui no Brasil, né? Evitar o retorno, né? da extrema-direita, né? Isso é fundamental, né? O Brasil, como o que acontece aqui, repercute, né, de forma muito grande no resto da América Latina, né, e do mundo também. Zé, quero te fazer umas perguntas. A gente tem 20 minutos ainda. Vamos organizar bem o tempo, aproveitar bem o tempo com você aqui. Eu quero falar de França, Inglaterra, eu quero falar uma coisa rápida de Bolívia. Aí vou perguntar, deixa eu só trazer um prêmio aqui, que a Fórum está concorrendo a um prêmio do IBEST. Coloca na tela, por favor, Gui. Aí é o seguinte, pessoal, coloca na tela aqui o prêmio do IBEST. Isso aí, a votação ainda não começou, mas é para o pessoal ir lá, clicar no link, compartilhar e falar bem da Fórum. Entendeu? Legal, quero votar na Fórum. Aí, tá aí, ó. Aí coloca o link nos comentários, Gui. Aí lá, o prêmio IBEST, vai estar o iconezinho da Fórum aqui, canal de política. Aí, ó, ir lá nos comentários e falar na Fórum, marcar a Fórum, em todas as redes sociais, marcar o IBEST e marcar a Fórum, né? Prêmio IBEST. No Instagram, no Twitter, sobretudo, né? Facebook também, mas não sei se alguém usa o Facebook ainda. Mas aí marca aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Zé, só um comentário, que você falou em Bolívia. O Lula, ele está na Bolívia agora. Ele foi para a Bolívia e acabou de fazer um pronunciamento junto com o presidente da Bolívia, o Arce, Luiz Arce. Sim, sim. E aí ele deu os recados, né? O Lula
sempre dá um recadinho. Deu um recadinho e falou: é importante a união dos povos, das forças políticas na Bolívia, para evitar a volta da extrema-direita. É evidente que é um recado ali para eles tentarem se resolver aquela briga lá entre Evo Morales e o Arce. Falou no golpe, não, entendo o que aconteceu, prestigiou o Arce, falou que o golpe foi muito grave e que entende que isso tem que ser combatido. Inclusive, no Mercosul, eles estão discutindo como o próprio Mercosul ser uma força contra os golpes, né? Então, esse é o primeiro assunto. Se quiser fazer um comentário rápido, aí depois mas faz rápido para eu ter tempo de perguntar. Eu vou deixar para a Ana perguntar sobre a França e a Inglaterra, mas... Não, tá, João. Não, pois é muito importante que evite, né, esse conflito interno, né, entre o Arce e a Bolívia tem, mas eu acho que a Bolívia tem uma coisa muito importante, né, que é um movimento social muito sólido, muito organizado, movimento indígena, uma constituição que é uma das constituições mais avançadas do planeta, né, de um Estado plurinacional, uma população bastante organizada. Agora tem que evitar que eles consigam jogar um contra o outro. Eu acho que o recado do Lula é muito importante, muito bem-vindo, né, e sem dúvida, né, isso é importante que não se deixe dividir. Há interesses fortíssimos, né, com relação principalmente ao lítio, né, da Venezuela, Estados Unidos, né, Elon Musk de olho nisso, já patrocinou um golpe, agora outra tentativa de golpe por causa do lítio, né, os acordos que a Bolívia fez com a China, a Rússia, enfim, ali tem interesses pesados, né, norte-americanos, onde eles não vão desistir de desestabilizar, por isso é fundamental, né, a união em torno desse projeto de Estado plurinacional boliviano que une tanto Arce, né, como Evo Morales. Professor, eu quero te perguntar de duas eleições importantes, recentes, né, do Reino Unido, as duas antecipadas, né? Reino Unido, o Rishi Sunak antecipou, e também na França, o Macron, no dia da apuração ainda do Parlamento Europeu, dissolveu o Parlamento, chamou eleições, e nas duas, com suas diferenças, né, mas ganhou aí, ganhou, assim, os trabalhistas ganharam ali com relação aos conservadores. Há muita controvérsia sobre o projeto dos trabalhistas que estão assumindo essa direção. E agora, estava aqui acompanhando, enquanto a gente está aqui no nosso jornal, também fico de olho na imprensa mundial, Macron está se rebelando lá contra a vitória da nova Frente Popular na França, né? Continua com o discurso deles de vamos evitar os extremos, está dificultando para o pessoal tomar posse. Posse como primeiro-ministro, né? O parlamentar que foi escolhido pela nova Frente Popular. Queria que você comentasse o significado destas eleições, que mensagens elas passam depois de um evidente avanço da extrema-direita nas eleições parlamentares europeias. Pois é, eu acho que é um importante passo de resistência, né, à extrema-direita. Vamos começar pela França. A França tem um sistema de governo, um sistema semipresidencial, né, que é um sistema complexo e que existe em poucos países, né? Ou seja, ele não é nem presidencialista, como Brasil, Estados Unidos, Argentina e outros, nem parlamentar, né, como Portugal, como o Reino Unido, né, como a Alemanha, entre vários outros. É um sistema que mistura os dois. Então, você tem um presidente da República, que é eleito diretamente pelo povo, e tem um mandato fixo, ele não pode ser derrubado pelo parlamento. E tem um primeiro-ministro que é escolhido pelo presidente da República, está aí a resistência do Macron. Só que ele pode ser derrubado pelo parlamento. Então, o problema francês é que nenhuma força política conseguiu a maioria absoluta. Né? Nem o Macron, que ele já não tinha maioria absoluta, nem a extrema-direita, nem a esquerda, nem a união da esquerda. Nenhum tem 50% mais um para impor um primeiro-ministro ou para derrubar um primeiro-ministro que o Macron escolha. E aí está a chave da questão muito interessante. Né? Porque no sistema semipresidencial, quem escolhe o primeiro-ministro é o presidente da República, mas o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro que o presidente escolheu. Só que, por exemplo, então, o Macron não quer escolher o Mélenchon, e já disse que não vai escolher o Mélenchon. Né? E não é nem o Mélenchon, é um outro lá indicado. Sim, depois vem outro. Aí vem, ele não vai... enfim, ele vai querer manter
Como você não tem nenhuma... A questão interessante ali é que a extrema-direita ela não vai fazer acordo, assim como não fez na legislatura passada, com a esquerda, para derrubar um nome do Macron. Né? Então, o Macron está contando com o quê? Continuar com isso. Um governo minoritário no parlamento, e aí ele já usou até elementos autoritários da Constituição Francesa de 1958 para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, né? E continuar com esse negócio assim. O que ele está contando é justamente a impossibilidade da extrema-direita, né, se unir em uma votação com a esquerda para aprovar o primeiro-ministro. Isso não vai acontecer. Né? Então, ele manteve ainda o atual primeiro-ministro que ele escolheu, né, que é do partido dele, ele manteve, não aceitou a renúncia, e a questão é essa, quer dizer, não tem a esquerda, embora vencendo as eleições, depende da vontade do Macron de escolher o nome indicado pela esquerda. Né? E a esquerda não tem a força, porque não tem maioria, para derrubar o nome que o Macron escolheu. Eu não sei se eu fui claro com isso para todo mundo que está participando, assim, mas é um sistema muito diferente, né? Porque seria, por exemplo, já teve no passado o sistema de coabitação. O que seria a coabitação? Um primeiro-ministro de esquerda ou de direita com o presidente o contrário. Então, a gente teve, por exemplo, na época do Mitterrand, teve um Mitterrand de esquerda, socialista, e um primeiro-ministro que era o Jacques Chirac, de direita. Depois teve Lionel Jospin, que era primeiro-ministro socialista, com o Chirac presidente, um de esquerda ou de direita. Mas, nesse momento, a esquerda tinha maioria parlamentar. Então, se o presidente escolhesse um nome que a esquerda não quisesse, ele derrubava o primeiro-ministro. Então, obriga o presidente a escolher o nome que a maioria quer. Mas o atual parlamento francês não tem maioria. Então, eu acho difícil. E o Macron, esse diz de centro, né, mas é um neoliberal, representante do mercado financeiro horroroso. Né? Ele vai bater o pé mesmo. Ele não quer esquerda. Ele quer o desmonte neoliberal, né? Assim como os outros neoliberais. Ô, Zé, antes de você passar para a Inglaterra, deixa eu fazer um anúncio aqui que a gente tem que fazer sobre o curso que a Fórum está promovendo, do Pedro Serrano, jurista. Pode colocar na tela aí, por favor, Gui. Ó, Pedro Serrano... Não, deixa primeiro... Não, tudo bem, deixa aí. Pedro Serrano dá aula sobre democracia e novas formas de autoritarismo na Fórum. Participe, aula gratuita, dá continuidade ao curso Como Enfrentar o Fascismo, e discutirá os fundamentos da democracia brasileira. Aí está aí a propaganda, garante sua vaga, quarta-feira, amanhã, às 6h30. Aí tem um link aí nos comentários, é gratuito para a pessoa se cadastrar. É isso aí, pessoal. Pedro Serrano. E sobre Reino Unido, Zé, como é que você está vendo lá, a coisa lá? Pois é, o Reino Unido tem outra questão também muito interessante, né, que também parte de um sistema, que é um sistema parlamentar, ao estilo inglês, né, bem antigo, começou a ser formado lá séculos atrás, e que traz também coisas estranhas para a gente, né, para nós estamos acostumados com o sistema presidencial, que é um sistema mais simples. No Reino Unido, então, o primeiro-ministro que assumiu agora, né, indicado pelo rei, né, pelo chefe de Estado, que é o rei da Inglaterra, ele é o líder do partido majoritário, né, do Partido Trabalhista agora, que venceu as eleições e fez mais de 400 cadeiras, e foi uma vitória espetacular. Mas ele não foi escolhido pelo povo, né? Segundo a regra constitucional não escrita, né, a Constituição inglesa tem parte não escrita, parte são as decisões judiciais e parte são as leis constitucionais do parlamento, né? Segundo a lei constitucional não escrita, uma norma constitucional não escrita, já antiga, o primeiro-ministro será sempre o líder do partido vencedor das eleições. Então, o Partido Trabalhista vence as eleições, é automaticamente o líder do partido, que não foi o povo que escolheu, mas foram os membros do partido. Outras pessoas também podem participar dessas eleições internas do partido, né, que escolheram. Se fosse uma eleição direta, ele não teria sido eleito. Né? Mas como é que funciona o sistema inglês? O sistema inglês você tem um voto distrital. Na França também é um voto distrital, né, em 2 turnos. O sistema inglês não. Então, o que acontece? O Partido Trabalhista ele fez uma estrutura e uma eleição muito bem pensada, onde ele vai lançando nomes importantes em cada distrito eleitoral. E em cada distrito eleitoral, os eleitores escolhem qual é o deputado que representa aquele distrito. Então, é uma eleição majoritária, como se fosse uma eleição para prefeito de cidade pequena aqui em Belo Horizonte.
É um turno só, aquele que tem mais votação está eleito como deputado daquele distrito. Então, o que significa ali, o Partido Trabalhista conseguiu, né, a vitória em mais de 400 distritos. Isso favorece muito o sistema distrital. Alguns começaram a falar, vamos trazer esse sistema para o Brasil, etc. É perigoso, a gente precisaria de mais tempo para explicar, mas isso favorece os partidos grandes, leva a um sistema bipartidário, o que a Inglaterra tem desde a Primeira Guerra Mundial, um bipartidarismo de fato, embora tenha vários partidos políticos, você tem um revezamento entre conservadores e trabalhistas, né, desde a Primeira Guerra Mundial. Os liberais ali aparecem como terceira força, mas ainda muito fraca, um dos dois sempre tem maioria, e o que acontece é isso, quer dizer, o partido que vence o maior número de eleições nos distritos, né, vai ter o seu primeiro-ministro. Agora, a gente tem que pensar também o que representa esse Partido Trabalhista desde o Tony Blair, né? O Tony Blair deu uma endireitada, né, no Partido Trabalhista, que abandonou muito suas bases sindicais, etc. Desde que Margaret Thatcher também atacou os sindicatos, vem o Tony Blair depois ressurge, né, um bloco mais à esquerda dentro do Partido Trabalhista, o Corbyn mais recentemente, mas esse atual primeiro-ministro, ele é um cara, né, bem moderado, centrista, né? Esse negócio de centro a gente sempre tem que também pensar bem o que significa isso aí, né, desconfiar disso. Mas é um partido trabalhista que não é dos mais à esquerda, né? É bem moderado, e inclusive tem aí uma ligação, né, com o patrocínio, né, enfim, de Israel, de forma indireta. Oi? Tem o financiamento do lobby sionista, né? Exatamente. Financiamento do lobby sionista e armamentista. Então, talvez a gente não pode esperar muito ou nada em relação à mudança da política externa, né, do Reino Unido, com relação especialmente à Palestina, o alinhamento com os Estados Unidos e outras coisas mais, vai continuar a mesma coisa. Agora, vamos torcer para que, pelo menos do ponto de vista da política interna, isso represente alguns ganhos, né, no campo social, que historicamente o que representava, né, o Partido Trabalhista, né, para os ingleses, ou pelo menos dar uma freada, né, na fúria neoliberal dos conservadores ingleses dos últimos anos. Mas vamos ver o que vai rolar ali. A gente tem que ter um cenário também do qual o perfil desses 400 deputados, né, eleitos pelo voto majoritário em cada um dos distritos eleitorais do Reino Unido. E só mais uma coisa interessante também, que muitas vezes o percentual de votos, né, não corresponde ao o percentual de cadeiras no parlamento, justamente porque você tem uma eleição majoritária em cada distrito. Então, às vezes você vê um partido que teve 2% dos votos, outro teve 8% dos votos, eles vão ter 4 cadeiras, né? Então, isso é muito por esse sistema, que é um sistema distrital, que é complicado. Então, assim, antes da gente falar, vamos adotar isso no Brasil, que interessante, primeiro tem que entender direitinho o que pode representar isso, inclusive dentro do contexto geopolítico interno, né, do Reino Unido. Isso, por exemplo, enfraquece historicamente os partidos nacionalistas, né, como o Partido Escocês, né, que saiu mais enfraquecido também nessas eleições, o Partido Galês, etc. Então, são sistemas diferentes, mas, de qualquer maneira, talvez, né, Ana, não sei, talvez melhor um pouquinho que os conservadores, pelo menos para os ingleses, né, já é. A política externa... Bom, Zé, não, só um comentário sobre isso. Se vai dar tempo de falar na África do Sul, também queria que você comentasse, lá, mas só um comentário bem rápido sobre isso, é que a gente olha para o primeiro-ministro, né, que é uma pessoa assim, muito alinhada à OTAN, aliada ao sionismo. Os primeiros movimentos dele já são nesse sentido, né, contra a Rússia. Quero ver a posição dele em relação à China. Mas foram eleitos muitos deputados trabalhistas. Então, foram eleitos também, nem todo mundo que foi eleito é assim. Então, teve uma renovação. Teve deputado já que defende a Palestina, os trabalhistas. Foram eleitos alguns deputados. Então, a gente tem que ver como é que esse processo vai caminhar, né, como é que a luta dentro do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista, você tem essa guinada do Tony Blair, só que ele tem uma história bonita do Partido Trabalhista. Então, tem toda a literatura interna do Partido Trabalhista, toda a história dele que vai imagino, né, vai vir à tona. Mas
Agora, é a mesma coisa a gente lembrar, esse primeiro-ministro é muito parecido com o primeiro-ministro da Alemanha, que é um social-democrata, né, o Partido Socialista Democrata da Alemanha, e que é totalmente pró-Estados Unidos, subalterno às políticas. Estados Unidos. Exatamente. Então, é uma esquerda que a gente olha assim e fala, nossa, que pena. Não é tão esquerda assim. O Olaf Scholz é uma... Nossa, nossa, que coisa. Mas ele tomou a lição das urnas. Espero que os trabalhistas ingleses vejam isso também. Mas e a África do Sul? O que está acontecendo lá, Zé? Pois é, a gente teve outras eleições interessantes também, né? África do Sul, Irã, Índia, né? Recentemente. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, que é o partido do Mandela, lembrando que o Congresso Nacional Africano inicialmente era um partido marxista, né? Mandela é marxista. Depois, com o fim do regime do apartheid, Mandela assume a presidência e faz uma grande aliança nacional, e o Congresso Nacional Africano, então, vai também caminhando para um centro-esquerda, né? Também sempre com muito cuidado com o que representam esses conceitos dentro do contexto de cada um desses países. E agora, né, pela primeira vez, o Congresso Nacional Africano perdeu a sua maioria, a maioria absoluta que ele teve. E aí houve um crescimento, né, de um partido mais à esquerda, ou que é classificado como partido de extrema esquerda, que é do Julius Malema, né, que chegou a 9,5% dos votos, né, 9,5%, quase 10% de voto, não é pouca coisa, não. E esse partido ele é acusado de ódio aos Boers. Os Boers, lembrando, os Boers são odientos mesmo, né, são aqueles racistas de ascendência holandesa, né, e que governaram a África do Sul durante todo o regime do apartheid. Né, que o nome do partido até é um nome interessante, assim, eu achei fiquei pensando sobre isso, tão esquisito, que é Economic Freedom Fighters, né? os lutadores da liberdade econômica, né? Mas se colocam à extrema esquerda. Né? Mas esse nome também caberia, talvez, para ser aqueles sujeitos, esses neoliberais também, né? Que viajam nessa coisa de economia neoliberal, né? Mas, enfim, são a esquerda. Teve o partido, uma dissidência também, o Julius Malema, que teve os 9,5%, saiu do Congresso Nacional Africano. O Jacob Zuma, né, que foi acusado em 800 acusações de corrupção, etc., né, que ele criou um partido, chegou a 14,6%. E esses dois saíram no Congresso Nacional Africano, em momentos diferentes, o que talvez explique a perda dessa maioria. Mas o Congresso Nacional Africano faz uma aliança com um partido de cunho de centro-direita, liberal, e que é um partido de brancos, né? Então, isso também é uma novidade. Diga, Ana. Não, é a Aliança Democrática, né? O AD. Isso, a Aliança Democrática, que é esse partido de Desculpe, Zé, só para avisar o tempo. Temos um minutinho para finalizar. Nossa Senhora. Bom, não, então, acho que é isso. A gente está falando a questão no Irã, né, que venceu um candidato reformista, mas também a gente tem esses conceitos, também a gente tem que pensar o que significa isso. Esse candidato reformista, ele já deu um sinal para manter a política externa iraniana, né, como está, então isso significa que o BRICS permanece, né, e que, enfim, a condenação e a luta, né, contra o imperialismo ocidental, né, continua. Ele é um reformista mais do ponto de vista interno, venceu um candidato ultraconservador, né, mas entendendo também o que representam conservadores no Irã. Os conservadores do Irã não é a mesma coisa de conservadores aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Eles vão conservar um sistema de valores vitorioso, né, na revolução dos ayatolás, né, lembrando que essa revolução inicialmente foi uma revolução feita, né, por partidos de esquerda, lideranças de esquerda, e depois teve um golpe interno, né, que vem a liderança dos ayatolás, e que foi, naquela época, né, aprovada pela maioria da população. Então, conservar significa conservar esse sistema, né, de uma teocracia, né, com eleições, mas com um poder muito grande, né, aos religiosos, às lideranças religiosas, né, que interferem na política e na fiscalização, né, de quem participa das eleições, etc. E a eleição da Índia, onde também o Narendra Modi, né, perde a sua maioria absoluta, mas continua, né, vai ser, depois do Nehru, o primeiro-ministro a ter o seu terceiro mandato. O que representa, então, que isso para os BRICS
né, continua, não vai ter grandes mudanças, né, em relação aos BRICS, e o Narendra, ele é um cara nacionalista, né, alguns têm classificado como sendo de uma extrema-direita indiana, mas também todos esses conceitos precisam, né, ser calmamente esclarecidos, né, porque são distintos, né, inclusive lembrar como que as alianças e o próprio BRICS ali a gente encontra, né, a China liderada pelo Partido Comunista, né, numa democracia popular, né, a Índia com um governo nacionalista que pode ser colocado à extrema-direita, é anti-muçulmano, etc. A Rússia, enfim, a gente está vendo um mundo hoje que é multipolar e que não funciona mais dentro daquela lógica binária do pós-Segunda Guerra Mundial, né, e os sinais de mudança estão aí, né, além dos sinais de esgotamento para construir alguma coisa completamente nova. Mas isso aí, né, Miguel? E é isso aí. Temos que terminar. Semana que vem a gente volta, a gente traz você de volta para a gente conversar mais. Tá bom? Bom demais. Com certeza. Demos a volta ao mundo. Obrigado, Ana. Prazerão, viu? Já te conheço muito, mas, assim, é a primeira vez que tenho oportunidade, né, de participar do programa, de conversar, não, que eu falei sem parar, né? Não deixei você falar. Conversou sim. Mas foi, eu acho. A ideia é você falar. Até amanhã, Falou. pessoal. Abraço.